Olá pessoal, tudo bem? Desculpa a demora para o envio dessa aula aqui, alguns contratempos aí no meu computador, mas agora já está tudo certinho. Peço desculpas, espero que tenham tido um ótimo final de semana, espero que tudo tenha corrido bem aí, certo pessoal? Não se esqueçam de curtir o nosso vídeo aí para dar uma força. Aproveitem para assistir outros vídeos do canal, se inscrevam para receber as notificações. E vamos lá, vamos fazer uma breve revisão de conceitos. Tenho certeza que vai ser produtivo e vai acrescentar bastante coisa para todos. Vamos lá então, pessoal. É uma apresentação do professor Rui Botter que eu quero passar para vocês porque eu achei muito interessante. Vamos lá então, pessoal. O que é demanda? Demanda geral e demanda de transportes. Ela constitui a matéria-prima, pessoas, produtos semi-acabados, né, que não estão prontos, estão em processo de, e produtos acabados. E serviços que são necessários para atender a uma produção. Ou seja, o processo produtivo, tá, depende de matéria-prima, de pessoas, de produtos semi-acabados para finalização desse processo e produtos acabados, e de outros serviços que são necessários para esse processo produtivo continuar funcionando, né? E atender ao o consumo e as necessidades da sociedade, daquilo que se quer comprar. Indiretamente, quando devem ser movimentados, especificam-se em demandas de transporte, ou seja, quando há uma movimentação, seja interna da empresa, seja externa, constitui uma demanda de transportes, uma demanda logística. Quais são as características? Em geral, elas são pouco previsíveis, porque há mudanças, né? Por exemplo, a gente não esperava essa Covid que mudou totalmente o panorama, então nem sempre é previsível, embora a gente tente fazer certas previsões, nem sempre é. Elas são aleatórias, pode acontecer eventos que mudam isso. E elas são sazonais, depende de clima, de época do ano, de feriados, certo? Então mudam de acordo com diversos fatores. Como que nós podemos caracterizar essa demanda? Através de uma pesquisa de origem e do destino, ou por meio de dados disponíveis, como dados fiscais eletrônicos, notas fiscais eletrônicas. Essa demanda de transporte, então, oferece esse documento que nos ajuda a fazer uma certa caracterização de como vai ser essa movimentação. Como que ela é quantificada, né? Como que a gente vê o quanto, o como e aonde deverá ser transportado. A gente quantifica por tonelada, por pessoas, veículos por unidade de tempo, tá? Funções do transporte, que é dar a mobilidade à demanda de produtos, bens e materiais, ou seja, movimentar essa demanda de produtos ou materiais, seja lá o que for, de um lugar a outro, de uma origem ao seu destino, agregando utilidade e valor. Como isso acontece? O tempo deve acontecer sempre na hora certa e o espaço deve ser entregue, transportado para o local correto. E quanto maior a amplitude, o que é amplitude? É a possibilidade de atender mercados tanto próximos quanto distantes e gerando economia de escala de produção. Aquilo que eu sempre falo, né, pessoal? Quanto mais economia, maior o lucro lá no final do mês. Para garantir a disponibilidade e essa aquisição, manter o cliente satisfeito, a demanda atendida, nós precisamos de produto certo, ou seja, desde da produção até o pedido, a entrega, a separação, tudo deve oferecer o produto correto, no local certo, tá? Esse 7Cs é tudo de certo ou certa. No local certo, né? Seja na produção, na entrega, na hora certa, na condição certa, na quantidade certa, com o custo certo e para o destinatário, ou seja, para onde vai ser entregue correto também. Como que acontecem as demandas de transporte, pessoal? Baseado nas características do sistema de transporte, é quanto é possível movimentar os recursos disponíveis, ou seja, o que precisa se movimentar, e quantificada, de acordo com o que já foi falado antes, tonelada pessoa ou por veículos por unidade de tempo.
Dependendo do nível de serviço oferecido, né, ou imposto quando não tem por outra forma de se agir, a oferta pode ser maior ou menor, a oferta de transporte, tá? Por exemplo, se a gente precisar de uma oferta de transporte via fluvial, via rio, a gente não vai ter aqui em Amparo. Então é uma oferta muito pequena. Equilíbrio, deve haver equilíbrio entre oferta e demanda, uma formulinha aí, mas não precisamos nos preocupar. E considerar o índice de congestionamento, que mede a relação da demanda e oferta. Existe equilíbrio quando a demanda for menor que a oferta de transporte. O que é o congestionamento? Quando tem muito carro tentando entrar na mesma rua, na mesma via. Se muito produto precisa ser transportado e não tiver oferta de transporte, nós vamos ter aí um congestionamento, ou seja, o produto vai ficar parado esperando que haja disponibilidade de transporte. Então, para evitar esse congestionamento, nós precisamos sempre mensurar, ver a sazonalidade, ver se está disponível aquele transporte naquele momento, quanto produto eu vou precisar transportar. Então, sempre pensar nisso para evitar produto parado no nosso estoque, no nosso armazém, ok? Quais são os componentes dos sistemas de transporte? Os veículos, né? Isso tudo contemplam os modais. Os veículos, seja caminhão, moto, carro, ônibus, navio, avião, dutos. As vias, que é a infraestrutura no qual aquele veículo vai se mover para transportar a sua carga, o seu material e produto. Terminais, quando eu levo de um terminal para o outro, quando eu deixo lá num centro de distribuição, por exemplo. E sistemas de controle, que controlam, gerenciam todo esse sistema aí em cima. Quais são as intervenções? O que modifica, que intervém ali no nosso sistema de transporte? A tecnologia, né? Que são os equipamentos, veículos, a operação, como aquilo é controlado, como aquilo é gerenciado. A rede de transportes e terminais, que não depende normalmente das empresas, mas sim do poder público para produzir aquela via, aquele porto, aquele aeroporto, etc. Os veículos, que aí sim depende quase que exclusivamente da empresa, relacionando a quantidade e a capacidade desses veículos. Isso aqui levanta um ponto interessante, pessoal. Não adianta eu ter aquele VUC, né, aquele veículo urbano de carga pequeno, para transportar grandes quantidades ou grandes produtos. Ele não vai atender. Então não é só a quantidade e a capacidade. É necessário mensurar, verificar se eu tenho o veículo certo também para fazer aquele transporte. Não adianta eu ter um caminhão extremamente grande para que vai caber aquela carga, que vai transportar aquela carga em uma viagem só, mas ele vai passar, por exemplo, em centros urbanos e eu não vou poder passar com aquele tipo de veículo. Então é importante a gente verificar pequenas características que vão fazer diferença na hora do transporte, ok? E as políticas de operação, lógico. Eu preciso ver como que aquilo pode ser operado, se pode, como pode ser transportado, se aquele veículo pode passar naquele trecho ou não. Então, todas as políticas governamentais, da empresa, públicas, devem ser aí observadas. Fatores que influenciam os custos e o desempenho de transporte. São relativos ao produto que vai ser transportado, ou seja, a sua densidade, que contempla o seu arranjo, né? Por exemplo, se eu for transportar algodão, que ele é extremamente volumoso e leve, em comparação com uma pedra de mármore, que ela é extremamente densa e pesada. Eu vou fazer aproveitamento do espaço, né? Preciso verificar como aproveitar melhor o meu veículo, fragilidade do que eu vou transportar e o risco e a facilidade de movimentação. Lembrando, por exemplo, que se eu for transportar uma carga perigosa como solvente, combustíveis, explosivos, é uma legislação extremamente rígida aí. E outros fatores relativos ao mercado, né? O grau de competição intra e intermodal, o balanceamento de oferta e demanda e regulamentação da sazonalidade. Ou seja, preciso ver se aquilo pode ser feito, como pode ser feito, se naquele momento, e a sazonalidade, né?
de produto, de oferta, de demanda, de matéria-prima, de clima, entre outros. Certo, pessoal? Então, terminamos aqui nossa primeira parte. Em breve nós vamos seguir com a próxima parte do nosso vídeo, ok? Até breve, logo continuamos. Obrigado.